o Espírito Santo como o Pai. Ele vem agora e ele vai batizar para dentro do corpo de Cristo 3.000 de uma só vez em Atos 2. E aqui diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Essa palavra convencer é algo muito profundo que eu quero considerar com vocês. E uma segunda palavra, no versículo 9, ele fala do pecado porque não creram em mim. Então nós temos o convencer e o não crer. São palavras muito importantes, chaves nesses dois versículos. Aqui, então, nós vimos que o Espírito Santo, quando ele vem, há 2.000 anos atrás, ele chegou e ele ainda permanece na terra. E ele vai permanecer na terra até o momento do arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo, ele sobe, ele leva a igreja, e então ele vai estar concentrado somente nas duas testemunhas de Apocalipse 11, aqueles temerosos, 2 candelabros, as 2 oliveiras, que vão ministrar por 3 anos e meio naquela dispensação para o povo da aliança, o povo da promessa de Deus. Hoje o seu ministério está focado nos gentios. Mas a função aqui, uma das funções tão importantes do Espírito Santo. Então, nós vemos do pecado porque não crê em mim. O que quer dizer não crer? A raiz da desobediência é a incredulidade. Quando nós falamos de incredulidade, nós estamos falando de não crer. E então, a desobediência da humanidade está exatamente na incredulidade. A desobediência na igreja está exatamente na incredulidade. Mas a incredulidade aqui, o não crer, está relacionado a não querer se arrepender. Porque quando o Espírito Santo, ele vier, ele precisa convencer o homem do pecado. O que isso quer dizer? Ele precisa levar o homem a se arrepender. Quando o homem, ele é iluminado pelo Espírito Santo do seu pecado, a primeira coisa que ele faz é se arrepender. Ele deseja ardentemente se arrepender. Ele sente que precisa se arrepender. Ele começa a ver a sua condição imunda, a sua condição imoral, a sua conduta imoral, a sua conduta pecaminosa. Quando o Espírito Santo vem, o convencer é exatamente levar o homem ao arrependimento. Ele começa a chorar. Ele começa a ver o que ele fez, as práticas do passado, os pecados de lascívia. Ele começa a ver os pecados de fornicação, os pecados de prostituição, de adultério. O Espírito Santo vai convencendo ele, e ele deseja ardentemente trazer o arrependimento diante do Senhor. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, a primeira função é trazer o homem a ver a sua condição caída, a sua condição imoral, o seu caráter sujo.
seu caráter formado pelo curso desse mundo, o seu caráter que foi conduzido pelo príncipe da potestade do ar. Ele vê que agora ele faz parte dos filhos da desobediência. Ele percebe que ele ainda ama o mundo. Ele ama o pecado. Aqui nós temos uma das funções mais profundas do Espírito Santo. A incredulidade é um pecado muito sério. Por quê? Porque a incredulidade, ela tira a ação do Espírito Santo na igreja. E a principal ação do Espírito Santo é mostrar a nossa condição pecaminosa e nos ajudar a nos arrepender. Aqui, quando se fala de incredulidade, o evangelho da prosperidade, o evangelho desta terra, o evangelho que está sendo pregado por aqueles que têm problemas no púlpito, problema no sacerdócio. Então, a incredulidade aqui, para eles, é o impedimento deles ganharem bênçãos terrenas. Um carro, uma chave de uma casa, um bom casamento, a troca de um presidente da república. A incredulidade para eles é exatamente o impedimento para eles alcançarem um bem-estar nesta terra. Mas de acordo com o evangelho eterno, a incredulidade é exatamente a desobediência em receber o Espírito Santo, aquele que pode ajudar o homem a se arrepender completamente no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Ao sermos confrontados com o Evangelho eterno, nós descobrimos que se o Espírito Santo não vir, se o Espírito Santo ele não estiver em nós, nós estamos perdidos. Não vamos conseguir sermos preparados para o arrebatamento. O tema da nossa mensagem é o principal inimigo que pode nos levar a perder o arrebatamento. E eu vou focar aqui, nessa primeira etapa, na incredulidade. É a capacidade que o Espírito Santo tem, nele mesmo, de ajudar o ser humano a se arrepender da sua condição caída em Adão e do seu viver na carne nos dias de hoje. Se nós não tivermos o verdadeiro Espírito Santo, se o verdadeiro Espírito Santo não vir, nós não vamos conseguir completar esta carreira. Eu estou gastando algum tempo nesses versículos, porque eles são chave para a nossa mensagem. Provavelmente, o Espírito Santo, quando afirmamos que ele nos leva ao arrependimento, isto quer dizer que o Espírito Santo nos leva à plena salvação. Nós vamos detalhar isto mais adiante para vocês. E eu quero agora, mais uma vez, clamar a vocês. Nós precisamos tomar muito cuidado com a incredulidade. Abram comigo Hebreus capítulo 3, vamos ler o versículo de número 12. Fala assim: se algum dos irmãos puder estar publicando esses versículos no chat da sala do Zoom, eu vou agradecê-lo eternamente. Hebreus, o capítulo 3, o versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus
vivo. Aqui a condição de Israel nos 40 anos do deserto. Eles pecaram, eles se rebelaram, mas eles não conseguiram se arrepender. Por favor, guardem isso. Nós podemos perder o arrebatamento. Não porque nós não temos o sangue de Jesus, mas porque não nos arrependemos adequadamente. Aqui, a queda daqueles judeus, que é uma figura da igreja, é porque eles não se arrependeram. E de acordo com os versículos que lemos no Evangelho de João, capítulo 16, a incredulidade é o princípio da rebelião, da desobediência. A incredulidade é a incapacidade de se arrepender. É muito significativo tudo isso. Se você não se arrepende, se você não gosta de se arrepender dos seus pecados, para você está tudo bem. Eu já me arrependi uma vez, está tudo bem. Eu já me arrependi daquele pecado, não preciso me arrepender mais. Toda uma geração, ela tombou no deserto, exatamente porque eles não conseguiram trazer diante de Deus Pai o arrependimento. E aqui fala um perverso coração. A incredulidade, ela nos torna perversos. A incredulidade nos torna pessoas extremamente perversas para com Deus e para com a agenda de Deus. A incredulidade nos faz viver uma vida de autojustificação. Nós sempre vamos estar certos. A nossa opinião é a que manda. O que eu penso tem que ser. É da minha maneira que as coisas têm que acontecer. Toda aquela geração caiu no deserto. Isso é muito grave. No versículo ainda 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, aqui mostra que o pecado, ele endurece o nosso coração. O pecado torna o nosso coração perverso. O coração endurecido e perverso. Aí uma advertência aqui, das 5 advertências que está no livro de Hebreus, essa é a primeira advertência, relacionada exatamente com a incredulidade. Essa capacidade de permitir o pecado endurecer o nosso coração. Muito cuidado. O tema da nossa mensagem, o principal inimigo que pode nos levar a perder o arrebatamento. Nós precisamos de arrependimento constante. Nós precisamos de um viver de arrependimento. Por causa do reino, por causa da realidade do reino dos céus, por causa do padrão exigido pelo reino, nós precisamos nos arrepender. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando o precursor de Jesus apareceu, a mensagem que ele trazia era o arrependimento. Quando Jesus, em Mateus 4,17, apareceu, a mensagem que ele trazia era o arrependimento.
E o arrependimento é exatamente o padrão estabelecido pelo reino para que alguém possa viver na realidade do reino dos céus hoje, para que alguém possa estar reinando em vida hoje e para que alguém possa ser conformado à imagem de Cristo, para no momento do arrebatamento ser glorificado e entrar na eternidade para sempre. Não brinque com a sua eternidade. Não tome o arrependimento como uma doutrina bíblica. Mais uma doutrina bíblica. Não. Tome o arrependimento como um viver. Alguém que está cheio do Espírito Santo. Alguém que está transbordando do Espírito Santo. A reação do seu viver não está nas línguas estranhas. Não está em cair no chão. Mas está em ser uma pessoa aquebrantada constantemente. No evangelho da carne, o evangelho da prosperidade, que está sendo pregado hoje em dia, está cheio do Espírito Santo, é falar em línguas, está cheio do Espírito Santo, é cair da unção, está cheio do Espírito Santo, é profetizar, eis meu servo, assim diz o Senhor, ou é fazer vendas. Se você não vender isso, você não está no Espírito, mas de acordo com o Novo Testamento, está cheio do Espírito Santo, é você estar se arrependendo constantemente. Porque o Espírito, ele vai sempre te convencer que você é um pecador. E você tem um viver de arrependimento constantemente. Não é pecado você falar até mesmo em línguas, mas o foco não é este. Porque em algum momento as línguas passarão, as profecias passarão, essas coisas exteriores passarão, mas a eternidade se conquista pelo arrependimento. Senhor Jesus, eu gostaria agora, eu acredito que eu posso passar para um segundo livro, já sentindo no meu coração que esses primeiros versículos nós absolvemos e agora vai ficar muito fácil para entendermos a mensagem. Nós vamos abrir em Gálatas, eu vou ler apenas alguns versículos em Gálatas e eu vou caminhar para Romanos. Gálatas, capítulo 2. Aqui, abram comigo Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque aqui nós temos a primeira palavra eu, é o primeiro eu. Mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, o primeiro eu aqui foi crucificado com Cristo. No versículo 20, logo já não sou eu. Aqui nós temos o segundo eu. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A pergunta é, como Paulo conseguiu crucificar o seu velho eu? Por meio do arrependimento. Paulo, em 1 Timóteo 1, o versículo 15, ele fala que ele era o principal pecador. Ele se considerava alguém perverso, carnal. Mas ele vivia uma vida de arrependimento. Alguém que está cheio do Espírito Santo vive se arrependendo constantemente.
Sim, ele reconhece que é um pecador, que é indigno dos céus, que é indigno da glória. Ele reconhece o que ele fez no passado e a capacidade do pecado que ainda reina dentro dele. Por isso ele não confia nele mesmo. Ele não confia nas suas habilidades. Ele precisa se arrepender, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode tocar na glória de Deus. Ele pode ferir o trono de Deus. Há uma natureza humana pecaminosa em Paulo, e ele passou a não confiar nisso. Ele dependia exclusivamente do Senhor. Por isso, Paulo está desesperado aqui, mas ele está mostrando um caminho. O primeiro eu foi crucificado. E agora, esse novo que surgiu em Paulo está totalmente conformado com Cristo. Ele passou a viver Cristo. Ele passou a viver uma vida no Espírito Santo. Agora, Paulo está tendo experiências real da cruz. Quando falamos de ser crucificados, a maior humilhação de um cristão é quando você tem que confessar os seus pecados diretamente para Deus. Você olhar nos olhos do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um sem vergonha, um safado. Eu olhei para aquela mulher. Ou uma irmã dizer: eu olhei para aquele homem. Senhor, eu cobicei aquela pessoa. Oh, olha como eu sou maligno. Esse é o nível mais elevado de humilhação. É quando você precisa confessar em arrependimento o que você fez. Por isso que Paulo, ele pode dizer: eu estou crucificado. Quando você é tomado pelo Espírito Santo e você começa a se arrepender profundamente, você está agora entrando em um aspecto da santificação. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então aqui nós temos um Paulo novo. No capítulo 2, a luta de Paulo é contra o eu. Mas no capítulo 3 de Gálatas, a luta de Paulo mudou. Abram Gálatas capítulo 3, versículo... Eu vou direto para o versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então, no capítulo 2, a luta de Paulo é contra o seu eu, o seu Joe, o seu velho homem. Mas no capítulo 3, a luta de Paulo é contra a sua carne. Oh, Senhor! Isso é muito grave. Então, o velho homem, no capítulo 2, ele se manifesta na carne da velha criação. O capítulo 4 e o capítulo 5, nós vamos ver a luta do espírito contra a carne. Em outras palavras, no capítulo 2, a luta do espírito contra o eu. No capítulo 3, a luta do espírito contra a carne. E também no capítulo 4 e 5, nós vemos esta luta se desenvolver. E tudo isso é para que os cristãos não consigam se arrepender. Não consigam viver uma vida de profundo quebrantamento. E sejam arrastados para ficarem os 7 anos com o anticristo. Aí um velho homem em você, por um lado ele foi crucificado, mas por outro ele está descendo da cruz constantemente, com suas justificações, com as suas opiniões. Ele é sujo e ele é imoral.
Mas por outro, ele tem a carne. E a carne aqui, no capítulo 3 de Gálatas, representa a totalidade do homem caído. O seu espírito está caído, a sua alma está caída e o seu corpo está caído. A pessoa do velho homem, quando se manifesta na nossa carne, ela não dá nenhuma condição para o Espírito Santo habitar em nós, falar em nós, nos usar, nos revelar. A carne é a personificação de Satanás. Mas há uma luta constante do Espírito tentando nos trazer ao arrependimento, tentando nos trazer à linha central da vida, a linha central do Espírito. Porque se o Espírito Santo nos traz de volta, ele vence. Mas se ele não nos consegue trazer de volta, a morte venceu. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Oh, que perigo! Leia comigo Gálatas capítulo 5, o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros. Esse versículo é muito assustador. Nós fomos chamados para a liberdade. Mas no capítulo 2 há um inimigo ali. No capítulo 3 há um inimigo ali, que vai nos levar para a incredulidade. Vai nos levar para não conseguirmos nos arrependermos. Fomos chamados para a liberdade. Quando não há limites para a liberdade, isto sempre vai terminar na carne. Se você vive uma vida sem limites, você usa mal a liberdade que você conquistou no Espírito Santo. Você não limita essa liberdade. O final vai ser a carne. O final vai ser o eu. Então nós temos esses personagens no capítulo 2 e no capítulo 3, mas nós temos o Espírito que está lutando por nós, está tratando de nos arrancar da incredulidade, de amarmos esse mundo, amarmos o pecado, de não conseguirmos ver a nossa condição imunda e imoral. O que você faz com a liberdade que você já conquistou no Espírito? Alguns, quando estão sozinhos, pegam o seu celular e vão para as pornografias. Outros, quando estão sozinhos, ficam nas redes sociais, falando com mulheres, com homens, sorrindo. O que você tem feito com a liberdade que você conquistou no Espírito Santo? Outros andam na rua com roupas extremamente apertadas, mostrando a anatomia do seu corpo. Os homens andam na rua de qualquer maneira, sempre preocupados com a aparência. Para a liberdade, Cristo nos chamou. Mas o que você tem feito com a sua liberdade no Espírito Santo? Se você não tomar cuidado, você vai continuar uma vida de incredulidade. E esse é um pecado letal. É um pecado mortal que vai te arrastar para a tribulação e para a grande tribulação. Então nós temos aqui
Eu gosto muito desse versículo e eu sou também muito iluminado com 1 Pedro 2,16. Fala assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então nós temos aqui Deus dizendo, eu sou santo. Deus, ele é santo. Então ele está dizendo para nós, você precisa também ser santo. Mas como isso é possível? Nós chegarmos nesse padrão que o Senhor Deus espera de nós. O Espírito, que é Cristo ressuscitado, que é a vida de Deus, a nossa carne imunda, imoral, que é o homem caído, que é o velho homem, que é o pecado e a morte. Nós temos um grande contraste aqui. Nós não podemos começar o nosso viver nesse ministério santo e temeroso no Espírito e não limitarmos a nossa carne e terminarmos na carne. Nós não vamos conseguir atingir o padrão de Deus, que é santo. Não podemos ter nenhuma relação com o nosso velho homem e tampouco com a carne, porque isso é mortal nesses dias. Essa relação vai romper a nossa santidade com Deus. E eu gostaria de ler com os senhores também João 8,32. Esse é um versículo muito conhecido de todos nós, mas de acordo com essa mensagem, ele nos dá algo novo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade aqui não é um conjunto de ordens ou doutrinas exteriores, mas a verdade aqui é Cristo. Se você seguir lendo esses versículos, você vai ver que Cristo, ele é a realidade de todas as coisas. Não é simplesmente conhecer a Bíblia de maneira exterior, mas é conhecer uma pessoa chamada Cristo como a sua experiência real. Quando Paulo disse, estou crucificado com Cristo, ele estava conhecendo a verdade. Ele estava conhecendo uma pessoa. Quando Paulo falou da carne, é porque ele já tinha experiência com o Espírito. Ele já estava conhecendo alguém, aquele que veio para substituir a velha criação nele. Aquele que veio trazer a realidade da nova criação em Paulo. A nossa carência, muitas vezes, não é apenas de conhecer a Bíblia, mas é de conhecer Cristo. Porque a Bíblia, ela tem uma função específica. A Bíblia nos apresenta Cristo. A Bíblia nos traz para Cristo. A Bíblia nos traz para a realidade de Cristo. A Bíblia nos traz para a realidade do reino. Nós não podemos ficar apenas com a letra. Nós não podemos apenas apreciar as letras que estão na Bíblia. Ela é o caminho para nos trazer para a pessoa. Nós precisamos ganhar a pessoa de Cristo como novo homem. É isso que o Senhor está insistindo conosco. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o próprio Cristo
é essa pessoa com todas as riquezas de Deus que vai nos libertar. Nós temos a incredulidade, que é a capacidade da carne no velho homem de nos tirar o arrependimento. Mas nós temos, por outro lado, Cristo, que está lutando para nos arrancar da incredulidade, está lutando para nos arrancar do eu, está lutando para nos arrancar da carne, para termos a vida eterna. E aqui eu quero ler 2 Pedro 2:19 agora. 2 Pedro 2:19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor. Se somos vencidos pelo velho homem, somos escravos do velho homem. Se somos vencidos pela nossa carne, somos escravos da carne. Se somos vencidos pelo pecado, somos escravos do pecado. Aqui o Senhor está nos mostrando que se o Espírito Santo de João 16:8 não conseguir nos convencer do pecado, se nós permanecermos na incredulidade, nós vamos estar sendo escravos do pecado. Vamos seguir sendo escravos da carne, escravos do velho homem. E o momento que o arrebatamento está à nossa frente, nós não temos direito de ser escravo de mais nada a não ser de Cristo Jesus. Isso é muito perigoso para nós. E eu quero ainda tratar com a parte negativa, lendo Romanos, capítulo de número 6, por favor. Romanos 6, eu estou já partindo para finalizarmos a nossa mensagem. Romanos 6, eu vou começar com o versículo 1, eu vou ler alguns versículos nesse capítulo. Então, esse capítulo 6, ele vai mostrar exatamente o velho homem. Ele é extremamente perigoso. Então, nós temos Gálatas 2:19-20. Quando Paulo escreveu lá, agora ele vai explicar no capítulo 6, com detalhes, essa pessoa da carne em nós. Capítulo 6, versículo 1 de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então nós estamos vendo aqui um contraste, o pecado e a graça. Então, o pecado veio a nós por meio de Adão. Se você voltar uma página para trás e chegar em Romanos 5:12, você vai ver que o pecado entrou no mundo por meio de um homem. E depois do pecado veio a morte. Mas aqui nós temos a graça. Então, enquanto em Adão entrou em nós o pecado, a condenação e a morte, em Cristo veio então a graça e a justiça e a vida. Nós temos aqui dois homens no universo. O primeiro homem, Adão, e o segundo homem, Cristo. Então, ou nós estamos no primeiro, ou nós estamos no segundo. E de acordo com o original, em vez de falar o segundo homem, é melhor falar o último homem. Deus está vendo dois homens no universo. O primeiro Adão e o último Cristo. Um nos condenou à morte e o outro nos trouxe
a reconciliação com Deus. Então, nós estamos vendo algo muito forte. O primeiro pecado em João 16 é a incredulidade. Mas, de acordo com Romanos 6, o segundo pecado é não estar em Cristo. Eu vou repetir. O primeiro pecado é a incredulidade. É de não crer que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Aí nós temos o tesouro do arrependimento. É o arrependimento que confirma que o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado. Mas se eu não entrar por esse primeiro, se eu não for convencido pelo Espírito Santo, então eu não estou em Cristo. Eu vou estar em Adão. Isso quer dizer que eu vou ser arrastado para a tribulação. O lugar que o Senhor, então, vai preparar para aqueles que são considerados rebeldes é, então, a tribulação. E ali, aqueles que caírem naquela dispensação vão experimentar a fúria do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo. Nos primeiros 3 anos e meio, 2 bilhões de pessoas serão exterminados da Terra pela fome, os coronavírus e pelas guerras nucleares. E nos últimos 3 anos e meio, nós temos então 2/3 da Terra sendo eliminados diretamente pelo anticristo. Ele vai fazer guerra contra os santos, guerra contra a humanidade que sobrou e vai vencer. Abandone o pecado. Abandone o pecado. Volte-se para Cristo. Não brinque com o pecado. Tome muito cuidado. Não confie em você mesmo. Não fique cheio de confiança. Não fique pensando que você é forte. Tome muito cuidado. Hoje, você olha no seu celular e você não tem coragem de ver uma pornografia. Mas amanhã, você dá uma outra olhadinha. E pouco a pouco, você vai pensando diferente. Você não mentia, mas pouco a pouco, as situações vão chegando, você vai pensando diferente. Há uma tendência em nosso ser caído de nos arrastar para o pecado, nos arrastar para o velho homem, nos arrastar para a carne e, por fim, nos arrastarmos para a tribulação. Se você não considerar a tua salvação, se você não pagar um preço pela tua salvação, você vai ser arrastado. Tome muito cuidado com isso. E então, agora, eu gostaria ainda de ler com os senhores Romanos capítulo 5, versículo 21. Nós vamos entrar para finalizar um aspecto que eu considero importantíssimo nessa mensagem. Romanos 5, 21 fala assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Guarde, por favor, a palavra justiça. Eu quero ler mais um versículo, Romanos 6, versículo 18, fala assim: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, a palavra justiça aqui, ela é muito significativa. É você ser justificado
por Cristo. E a justificação, ela começa a acontecer por meio do arrependimento. Quando o Espírito Santo vem nos convencer, aqueles que nasceram em Adão, aqueles que morreram em Adão, aqueles que foram condenados em Adão, quando o Espírito Santo vem a nós e começa a nos convencer do pecado, nos convencer da justiça, então nós estamos agora em profundo arrependimento e começamos a ser justificados por Cristo. Toda a obra que Cristo fez naquela cruz passa a ser minha. Todo o sofrimento, toda a dor para nos comprar começa a ser meu. É o arrependimento que traz a justificação. Já não mais com aquelas folhas de figueiras que Adão e Eva usaram. Quando aquelas folhas murchou, a vergonha de Adão e Eva apareceu. Mas agora com a justiça segundo Cristo. Cristo é uma nova roupa para nós. Cristo nos justifica diante do Pai, e a justificação que vem por meio do arrependimento, que traz o sangue, ela nos leva à santificação. Agora nós podemos começar a ser santificados. Sede santos, porque eu sou santo. Alguém que não vive uma vida de arrependimento, ele nunca vai ser justificado totalmente. E ele nunca vai atingir o padrão da santificação. Porque a santificação é um processo orgânico que ocorre metabolicamente em nosso viver, por meio do arrependimento. E aqui, a santificação é a prática da justiça. Esse profeta do Senhor que está na terra, ele tem falado constantemente da santidade e da justiça. Por 20 anos, quando eu estou conhecendo a verdade, essa verdade começa a me libertar, então eu passo a viver na prática da justiça. Aí eu começo a ser santo como Deus é santo. Uma mudança no meu viver. Uma separação total. Eu passo a sair de uma posição mundana, sem temor do pecado, sem temor do juízo, sem temor de que eu vou perder o arrebatamento, sem temor de que eu vou para o inferno, e eu passo a estar em uma posição santa com Deus. Em Cristo. Uma transformação total em nosso viver. Santo quer dizer separado, totalmente apartado para Deus. A santidade é a natureza de Deus sendo trabalhada em nós. A santidade são as características de Deus como uma nova pessoa em nós. Essa santidade de Deus absolve tudo que é natural e nos leva a viver Cristo. Em nosso viver, nós passamos a desfrutar e a viver em novidade de vida. E eu quero finalizar essa palavra trazendo mais uma vez um alerta a vocês. O tempo acabou. O evangelho dessa terra, que está sendo pregado por meio de um púlpito
destruído, de um sacerdócio caído. Ele não está preocupado em preparar as pessoas para a eternidade. Nós devemos tomar muito cuidado nas mãos de quem nós estamos confiando a nossa eternidade. Um falso profeta, ele não prega arrependimento. O falso profeta, ele prega o evangelho desta terra. O evangelho do bem-estar nesta terra. Mas o verdadeiro profeta, ele é o único que denuncia o pecado. Denuncia a condição que a igreja se encontra hoje. O verdadeiro profeta, ele denuncia que se as pessoas não se arrependerem, elas vão perder o arrebatamento. E eu quero afirmar para vocês com grande temor. O doutor David Auer, mais conhecido como profeta da chuva, ele esteve no Brasil por mais de 3 semanas. E ele deu uma série de conferências na capital do Brasil, Brasília, São Paulo, São Luís do Maranhão, e também ele falou em Imperatriz do Maranhão. Este enviado de Deus, ele tem a mensagem do arrependimento. Ele tem a mensagem para preparar a noiva. E eu quero aqui implorar a você que está conosco nas redes sociais, você que não conhece este enviado de Deus, por favor, você precisa ouvi-lo, ouvir a mensagem que ele está trazendo. Você precisa buscar esta mensagem. Você precisa identificar qual é a voz que está falando na terra hoje. Nós que já estamos nesse caminho, estamos muito temerosos, porque também no ministério deste profeta, nós vimos a sombra do próprio Deus caminhando com eles. Nós vimos a nuvem de Deus caminhando com eles. Nós vimos os milagres em todos os lugares que estivemos. Milagres que confirmam que a mensagem que está sendo pregada é verdadeira. Se alguém disser para você, ele é um falso profeta, se você tem o Espírito Santo, você vai identificar que um falso profeta não prega arrependimento. Porque o arrependimento confronta Satanás. Você pode pregar tudo, aquele conhecimento nos 66 livros. Você pode pregar prosperidade. Pregue tudo na Bíblia. Você pode encontrar de tudo na Bíblia. Satanás não vai te incomodar. Mas se encontrar alguém pregando arrependimento, você está indo contra a corrente deste mundo. Eles vão te criticar. Eles vão te perseguir. O verdadeiro profeta, ele tem a mensagem do evangelho eterno. Somente ele prega o arrependimento, prega a santidade, prega a justiça. E ele vai dizer que se você não se arrepender, você vai ficar com o anticristo e você vai ser arrastado para o inferno. Não brinque com isso. E eu termino pedindo para vocês que estão nos visitando, você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, você pode buscar nossos canais no YouTube. Aí um canal chamado Repent
Se chama Repent Brasil. R-E-P-E-N-T. Repent Brasil. Você pode buscar sobre este ministério em tantos outros canais aqui na descrição dos nossos vídeos também. Veja o que foi feito nos dias que este profeta esteve no Brasil. E ele vai retornar no mês de setembro para conduzir um arrependimento nacional no Brasil. Todo o Brasil está sendo chamado para vestir de pano de saco. Todo o Brasil. Então ele vai estar no Brasil para um arrependimento nacional em setembro, provavelmente no dia 7 de setembro, e ele também vai visitar outros estados. Um deles é o Pará, na cidade de Belém, provavelmente em São Paulo e Brasília também. Ele voltará ao Brasil. E também ele vai estabelecer sua residência oficial no Brasil. Muito em breve. Eu quero terminar orando por você. Agora, o meu tempo terminou. Feche os seus olhos. Ore comigo. Ore com fé. Fale comigo, poderoso Senhor Jesus. Eu entendi a sua mensagem. Eu reconheço que eu preciso do Espírito Santo. Aquele que pode me tirar da incredulidade. Eu entendo que só o Espírito Santo pode me convencer da minha condição pecaminosa. Se eu não for convencido, eu vou ser vencido pela incredulidade. Eu entendi a sua palavra hoje, Senhor. E eu vi que o velho homem está forte em mim. Eu vi que a carne está forte em mim. Eu vi que eu ainda estou muito preso à velha criação. E eu imploro, Senhor, para me tirar dessa velha criação e me colocar em Cristo. Eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Eu decido me apartar dos pecados. Eu decido me apartar da injustiça. E eu te imploro, me ajude a viver em Cristo. Me ajude a estar em Cristo. Senhor, guie os meus passos para a santidade. Guie os meus passos para a justiça. Senhor Jesus, também me ajuda a conhecer esse mensageiro que está falando na terra hoje, preparando a igreja que vai ser arrebatada. Hoje, eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu quero agora orar por você. Senhor, eu oro a todos os preciosos santos que estão na sala do Zoom, estão por todas as nossas plataformas digitais, para que o Senhor capture o coração deles, para que o Senhor traga o coração deles para ti mesmo, para que o Senhor traga o coração deles para a sua agenda, para a sua necessidade. Senhor, eu oro pela eternidade de cada um. Espírito Santo, ajuda-nos a nos separar do pecado, totalmente, ter tolerância zero com o pecado e viver uma vida santa e justa e nos preparar para a vinda do Messias. Eu abençoo vocês, as suas famílias e as suas eternidades no mais poderoso nome de Jesus e no sangue de Jesus. Amém e amém. Obrigado a você que está nas plataformas digitais. Por favor, dê um like na mensagem,
E se você pode compartilhar a mensagem com alguém, faça chegar essa palavra a alguém. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. E aos irmãos que estão na sala do Zoom, eu gostaria, se você quero compartilhar alguns minutos, 1 minuto cada um, por favor, abra o seu microfone. Se você sentir de compartilhar dentro do que eu falei, abra o seu microfone e você pode compartilhar no nome de Jesus. Amém, aleluia.